Bem-vindos a mais uma web aula. Hoje a gente vai ver um novo tipo de função usado na administração. Na aula passada, eu até cheguei a apresentar a função exponencial neperiana crescente, com aquele exemplo da campanha de marketing do jornal e com o acréscimo no início bem tímido de novos clientes e só mais para frente, depois dos 6, 7 meses, através do gráfico, vocês viram que a empresa apresentou uma maior alavancagem em números de novos assinantes. O que eu estou trazendo para vocês agora é também uma função exponencial neperiana, só que ao invés de ser crescente, ela é aqui decrescente. Lembrem que eu disse, esse tipo de função ela é muito usada quando a gente trabalha com comportamento humano, mas principalmente muito utilizada na área de marketing, porque a gente consegue fazer projeções de vendas com base nas campanhas publicitárias e campanhas de marketing que as empresas investem, tá? Esse é um exemplo prático que eu trouxe para vocês exatamente disso. Imagina o seguinte, que você fosse o gestor de marketing de uma grande companhia, tá? E você quisesse estimar quais seriam suas vendas após um certo investimento, enfim, que você deseja ter dentro de uma campanha de marketing. Para isso, você vai para finanças e roda os dados nos computadores e vocês acabam chegando a duas funções preditivas. Primeira função preditiva eu chamei de vendas. Que variável é essa? Que função de vendas é essa? E a gente consegue prever as vendas da empresa com base nos gastos que essa empresa tem em marketing. Então, o X, que seria a variável dessa função, seria os gastos com a campanha de marketing. Mas essas vendas são as vendas que a empresa tem por si só, mesmo não tendo gasto com o plano de marketing, ok? Então, eu chamei de vendas as vendas projetadas normalmente de uma empresa, mesmo sem investimento em marketing, mas sendo projetada com base, claro, no investimento em marketing, no investimento em reais dentro da campanha de marketing, para que a gente possa comparar as vendas normais com as vendas impulsionadas pelo programa de marketing. E eu chamei de marketing exatamente essas vendas impulsionadas pelo programa de marketing. Bom, rodando no computador, essa empresa, isso é um caso aqui real, tá, de consultoria, essa empresa chegamos em duas funções para essa empresa. Bom, primeiro, a gente chegou então na projeção de vendas por si só dessa empresa e a gente conseguiu explicar as vendas através dessa função de segundo grau, ó. 30 mais 20x menos 0,4x ao quadrado. E a gente conseguir explicar as vendas impulsionadas, enfim, influenciadas pelo programa de marketing, pela publicidade investida, através dessa função neperiana decrescente, cuja função foi de 24,58 mais 325,18, que multiplica, abre parênteses, certo? 1 menos aquele número irracional E, que eu já expliquei, que tem aquele valor fixo de 2,7183, elevado à potência de menos x dividido por 14. Como aqui o meu x, a minha incógnita, está na potência, ela é uma função exponencial e neperiana junto, porque ela tem a base E dessa potência. Vamos entender esses gráficos. Eu não quero que vocês fiquem aqui preocupados em fazer as contas, porque vocês não vão ficar fazendo as contas. O computador faz isso para nós. Se nós jogarmos essas fórmulas no computador e criarmos duas colunas ou duas linhas, como fiz aqui, enfim, e simplesmente substituir o X pelos valores em gastos que você quer ter com um programa de marketing, o computador automaticamente calcula isso facilmente para nós e rapidamente. Então, olha, acompanhando o que o computador nos deu de saída, se essa empresa tiver 1 milhão, tá, investido, 1 milhão de gastos dentro da campanha de marketing dela, as vendas dessa empresa por si só são projetadas com base nesse 1 milhão em 49 milhões e 600 mil. Bom, por mais que ela tenha um gasto de 1 milhão com investimento de marketing, essa empresa por si só, independentemente do marketing, ela vende 49,6 milhões. Só que, se nós gastarmos 1 milhão, essa empresa vai ter as vendas projetadas e influenciadas pela campanha de marketing na ordem de 47 milhões. Olha aqui que interessante. Por mais que ela gaste 1 milhão, tá,
com o investimento na campanha de marketing, a campanha de marketing não é capaz de alavancar as vendas. Veja que o valor que a gente tem projetado com as vendas impulsionado pela campanha de marketing está na ordem de 47 milhões, mas independente do marketing, essa empresa vende por si só 49,6 milhões. Então, por mais que eu invista 1 milhão, essa empresa está tendo um prejuízo. Se realmente for optado por investir somente 1 milhão no plano de marketing, nós estamos tendo um prejuízo de 2,6 milhões, 2 milhões e meio. Por quê? Porque as vendas impulsionadas por marketing foram 2 milhões e meio inferiores. Na verdade, não é só 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 mil de prejuízo que essa empresa está tendo. Ela está tendo 3 milhões e 600 mil, porque além dos 2 milhões e 600 mil, ela investiu 1 milhão e não teve retorno ainda. Então, o saldo devedor dela é de 3,600. Mas o que acontece se ela resolver investir 5 milhões? Então, vamos supor que o diretor resolva, enfim, aplicar 5 milhões dentro do orçamento para o plano de marketing. Se isso ocorrer, as vendas por si só, tá, vão ser em torno de 120 milhões. Mas impulsionadas pelo marketing, essas vendas chegam até 122,24 milhões. Veja que os 5 milhões empregados no plano de marketing foram capazes sim de alavancar as vendas. Por quê? Porque as vendas influenciadas por marketing foram 2 milhões e 240 mil reais mais altas do que a venda normalmente projetada. Mas o nosso investimento não foi 5? Nós conseguimos alavancar só quanto? 2,24? Então aqui, por mais que nós aplicamos, enfim, e optamos por investir só 5 milhões dentro do programa de marketing, nós ainda vamos ter um saldo devedor de 2,75. 2 milhões e 750 mil. Por quê? Porque eu investi 5 milhões e tive uma alavancagem só de 2 milhões e 240 mil. E o que acontece se essa empresa optar por investir 10 milhões dentro do programa de marketing dela? Olha, ela vai alavancar as vendas? Vamos ver. As vendas por si só são na ordem de 190 mil. E as vendas influenciadas por marketing na ordem de 190.570. A empresa consegue alavancar vendas? Sim, mas muito pouco. Só 570 mil a mais do que as vendas normalmente projetadas. Mas o investimento dela foi de quanto? De 10 milhões. Então, ela está tendo um prejuízo aí de 9 milhões e meio, porque ela só conseguiu alavancar 500 mil. E o que acontece com essa empresa se ela optar por investir 15 milhões? Olha que aqui que o quadro piora ainda mais. As vendas projetadas por si só eram na ordem de 240 milhões, certo? Mas, impulsionadas por marketing, elas vão chegar só em 238,38. 2 milhões a menos do que as vendas normais. Então, nosso prejuízo vai ser de 17 milhões. Nós investimos 15 e ainda tivemos 2 milhões de prejuízo. Não é uma boa solução para a empresa investir só 15 milhões no programa de marketing. O que acontece se ela optar por investir 20 milhões? Olha aqui o resultado, que diferente. Ele já começa a melhorar. O investimento de 20 milhões faz sim essas vendas alavancarem. Elas por si só tinham uma projeção de 270, mas impulsionadas por marketing chegaram agora a uma projeção de 271,83. Então quer dizer, investindo 20 milhões nós vamos ter uma alavancagem em vendas em 1,83 milhões. Mas como nós investimos 20, o nosso saldo devedor ainda está na ordem dos 18 milhões. Esse investimento ainda não teve retorno. Por mais que a empresa tenha 20 milhões, ainda não é uma boa investir só 20. Por quê? Porque ela alavanca as vendas, mas não o suficiente para cobrir o investimento que ela está fazendo. Mas o que acontece quando essa empresa resolve investir 25 milhões? Os gastos dela dentro do plano de marketing, do planejamento de marketing, é na ordem de 25 milhões. As vendas por si só são projetadas em 280, mas elas influenciadas pela campanha de marketing chegam a 295 milhões e 230 mil. Então, a empresa investindo 25 milhões, ela vai ter uma alavancagem em vendas de 15 milhões e 230 mil, o que é uma senhora alavancagem.
Só que quanto foi o investimento dela? Não foi 25? Ela só não está alavancando 15, então ainda ela sai num saldo devedor de investimento de 10 milhões. Ainda não é uma quantia apropriada para se alocar dentro de um plano de marketing, ok? E o que acontece agora se ela optar por investir 30 milhões? Veja, as vendas por si só estão projetadas na ordem de 270 milhões, mas elas influenciadas por essa campanha de marketing, depois desse investimento de 30 milhões, elas vão chegar a uma previsão de vendas de 311,61 milhões. Olha, 30 milhões fez com que a empresa conseguisse alavancar as vendas em 41 milhões. Então, além de ela aumentar as vendas, ainda ela sai num lucro positivo de investimento. Por quê? Porque ela investiu ou investiria 30 milhões e teria um resultado de 41 milhões e 610 mil a mais do que daquilo além de projetado. O que essa planilha está mostrando para a gente é o seguinte: isso aqui é um exemplo sim real de uma empresa muito grande, tá? De bem de consumo. Não adianta essa empresa alocar pouco dinheiro dentro do plano anual de marketing dela. Ela tem muitos concorrentes e ela precisa jogar grande. Então, o investimento que ela precisa fazer é muito alto para que ela possa ter uma alavancagem em vendas que ela tanto deseja, uma grande alavancada em vendas, tá? Esse é o tipo básico de utilização de funções exponenciais neperianas na administração. Vocês viram que eu não vou ficar fazendo a conta, substituindo nada, mas vocês podiam calcular na mão, se caso vocês quisessem. Era só substituir os valores em gastos que vocês querem no lugar do X, que vocês chegariam nos mesmos resultados que o computador chegou. Bom, entendido agora essa planilha que eu acabei de passar para vocês, eu quero mostrar para vocês o gráfico dessa tabela que o Excel nos deu. Vejam. Olha o gráfico dele aqui. Nós temos duas linhas. A linha azul e vermelha, elas estão vindo concomitantemente juntas, tá vendo? Você quase não vai conseguir ver aí no vídeo a diferença da cor azul para vermelha. Mas chega uma hora que elas começam a se separar. A linha azul representa exatamente as vendas projetadas por si só, independentemente da campanha de marketing. E a linha vermelha mostra para nós as vendas impulsionadas pelo investimento em marketing. Aí eu faço uma seguinte pergunta para vocês. Primeiro, lembra quem eu falei? No eixo do Y nós colocamos as variáveis mais importantes e no eixo do X as variáveis menos importantes. Nós estamos trabalhando com duas grandezas. Dinheiro investido, certo? Gastos investidos dentro da campanha de marketing e a projeção de vendas em milhões de reais, seja elas vendas independentes ou seja ela venda influenciada pela campanha de marketing. Para vocês, qual é a variável mais importante? O quanto vocês vão gastar com marketing ou quanto vocês conseguem prever de vendas? Bom, o quanto eu consigo prever de vendas. Então, aqui no Y vão vir as minhas previsões de vendas. E no X, a gente vai deixar os gastos com a campanha de marketing, ok? Olhando então, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Qual o investimento mínimo necessário em marketing para que essa empresa possa alavancar as suas vendas? Quando é que a gente consegue começar a ver uma alavancagem das vendas dentro desse gráfico que eu passei para vocês? A alavancagem ela começa a ocorrer exatamente quando essas curvas começam a se separar aqui nesse ponto, porque até então elas estavam vindo juntas. Mas a partir desse ponto, elas começam a ficar mais afastadas umas das outras. Trazendo isso projetado aqui para baixo, nós identificamos que essa empresa precisa investir no mínimo 20 milhões para que ela comece a ter alavancagem em vendas. Mas investir 20 milhões é vantajoso para a empresa? Lembra que eu falei? Não. Por quê? Porque 20 milhões... No 20 milhões, quanto é aqui o valor das vendas projetadas? A gente consegue ver que é de 270 milhões. E quanto são as vendas projetadas influenciadas por marketing? A gente consegue ver aqui que são 271 milhões. Então, por mais que eu invista 20, eu só ganhei 1 milhão de alavancagem.
não compensa. Eu não estou tendo retorno sobre o meu investimento. Então, aquela análise que a gente fez aqui, uma a uma, nós podemos fazer no gráfico também. Se você quisesse trabalhar com 35 milhões. Subindo o projetado, ó, quando ele cruza com as vendas projetadas por si só, exatamente aqui, a gente vai ter um resultado entre 200 e 250, podemos falar que é 230, então vamos estimar que é 230. E quanto é as vendas influenciadas por marketing? Vindo para cá, a gente pode dizer que isso aqui é mais ou menos 320. Então, olha, se eu tenho vendas influenciadas por marketing na ordem de 320, ok? E as vendas por si só 230, eu tô ganhando quanto com a brincadeira? 90 milhões de alavancagem, mas eu investi só 35, então ainda fiquei com saldo positivo de 45 milhões, ok? Então esse é um exemplo básico de aplicação de funções neperianas na administração. O que eu quero trazer para vocês agora é um outro tipo de função muito utilizado na administração, que nós chamamos de funções logarítmicas. Então, deixa eu colocar aqui. Funções logarítmicas. Essas funções logarítmicas, elas são caracterizadas como, bom, dentro de uma função de x, nós vamos encontrar um logaritmo ou decimal ou neperiano dentro delas. O logaritmo decimal nós reconhecemos na matemática como o símbolo log de x. E o logaritmo neperiano na matemática nós reconhecemos como o símbolo LE. Deixa eu trocar a caneta que essa aqui já está acabando. Então, antes de entrar nas funções, eu queria lembrar e explicar para vocês o que é o logaritmo e da onde ele veio. Olha, esse foi, e para mim é, no meu ver, um dos cálculos mais importantes na matemática. Por quê? Porque ele foi revolucionário na época dele. O logaritmo é importante porque quando nós estamos trabalhando com funções exponenciais, quando a nossa variável está lá na potência, chega uma hora que as operações básicas de matemáticas não vão dar suporte para nós resolvermos o nosso problema. Só o logaritmo vai fazer isso. Então, para entender, vamos entender o que é um logaritmo. O que é o logaritmo? Olha, se eu perguntar para vocês o seguinte: quanto é o log de 100? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: todo logaritmo log tem a base 10, certo? O que eu estou perguntando para vocês é o seguinte: quando eu pergunto quanto é o logaritmo decimal de 100, eu estou perguntando para vocês o seguinte: qual que é a potência que eu tenho que elevar o 10 para me dar um resultado de 100? E nesse caso, o resultado é 2. Vocês fizerem aí na calculadora, pedirem log de 100, vocês vão ver que a calculadora vai te dar um resultado de 2. Isso quer dizer o quê? Eu preciso elevar o 10 ao quadrado para me dar um resultado de 100. Então, log nada mais é, quando eu estou pedindo log de um valor, eu estou perguntando para vocês qual que é a potência que eu tenho que levar aquela base para dar aquele resultado. Outro exemplo, se eu perguntar para vocês assim, olha, quanto é o log de 10? Eu não vou pôr mais a base, porque o logaritmo decimal sempre vai ser 10 a base. Então, o que eu estou perguntando para vocês? Que potência eu tenho que levar o 10 para me dar um resultado 10? E a resposta é 1. Se eu levar o 10 a 1, eu vou ter um resultado 10. E se eu perguntar para vocês, quanto é o log de 1? Olha o que eu estou perguntando. Que potência eu tenho que elevar o 10 para me dar um resultado 1? Lembrem que vocês aprenderam lá em fatoração, na escola ou em fundamentos da matemática, que qualquer número elevado à potência zero nos dava o resultado de 1. Então, log de 1, a resposta é 0. Se eu elevar o meu 10 a 0, eu vou ter o resultado de 1.
O mesmo vale esse raciocínio para o logaritmo neperiano. Só que o logaritmo neperiano tem aquela base e, o número irracional e nos seus cálculos. Então, se eu perguntar para vocês assim, ó, quanto é o ln de 1? Eu sei que a minha base é e, certo? Então, o que eu estou perguntando? Qual que é a potência que eu tenho que elevar ao e para eu ter um resultado 1? Nós não acabamos de ver que se a gente levar qualquer número a zero, a gente não vai ter um resultado de 1? Então, o ln de e também é 1. Se eu elevar o e a zero, eu vou ter 1 de resultado. E se eu perguntar para vocês, quanto vale o ln de e? Então, olha lá. Olha o que eu estou perguntando. Que potência eu tenho que elevar o e para me dar um resultado e? E a resposta é 1. Se eu elevar o e a 1, eu vou ter o resultado de e. Uma vez que vocês entenderam o logaritmo e o que ele significa, eu tenho que passar para vocês, antes de começar a trabalhar os exemplos dentro da administração, uma propriedade, que é basicamente existem várias propriedades de logaritmo, tá? Mas a gente só vai usar essa para fazer a aula de hoje. Como é que a gente trabalha o logaritmo matematicamente, operacionalmente? Bom, existe uma propriedade muito importante que eu vou pôr aqui, olha. Se a gente tem o logaritmo, isso tanto podia ser ln ou log, tanto faz, tá? Mas quando nós temos um logaritmo de uma constante elevada a uma potência n, por propriedade matemática, é a mesma coisa dizer o seguinte, que eu tenho essa potência n multiplicada pelo logaritmo do número. Veja, para trabalhar matematicamente o logaritmo nas operações que a gente vai fazer, o que eu tenho que fazer? Basta eu baixar a minha potência, vendo? Eu não tinha uma potência n, eu baixei ela, multiplicando o logaritmo do número que eu estava trabalhando. Essa é a única propriedade que eu quero que vocês lembrem para essa aula que a gente vai desenvolver. Vocês não precisam trabalhar mais nenhum, tá? Só uma última observação que eu quero fazer com vocês antes de começar a trabalhar o logaritmo dentro da aplicação na administração. Eu quero explicar o seguinte, muitos de vocês já estão com HP12C há algum tempo trabalhando, certo? A HP12C, ela não tem o cálculo do logaritmo decimal nela. A HP12C só trabalha com o logaritmo neperiano, mas isso não quer dizer que a gente não consiga calcular o logaritmo decimal de um número na HP12C. Quem tiver a científica, basta colocar log, o número dá igual que ela vai te dar. Mas quem tiver com HP12C e quiser fazer o cálculo de um logaritmo decimal, vai ter que fazer o seguinte, ó, um exemplo. Se eu pedir para vocês calcularem o log do número 2, tá? Como é que vocês vão fazer isso no HP? Vocês vão seguir esses passos. Vocês vão digitar 2, a tecla G e em seguida LN. Depois vocês vão digitar 10, G, LN. Veja, todo logaritmo decimal não tem a base 10? Então, logo depois do 2GLN, eu estou pedindo para vocês criarem a base decimal 10GLN. Assim que vocês apertaram 10GLN, logo em seguida é só aplicar dividido, que vocês vão chegar nesse resultado aqui, olha, 0,30103. Esse é o logaritmo decimal do 2. Então, dá para a gente trabalhar logaritmo decimal na HP, por mais que ele não tenha tecla de log decimal, ok? Basta fazer esse passo a passo para a gente trabalhar. Só mais um exemplo. Se eu pedir para vocês calcularem o logaritmo de 0,00345, como é que vocês vão fazer? Seguindo os mesmos passos. Vocês vão digitar 0,00345 GLN. Logo em seguida, a gente tem que trabalhar a base 10. Então, vocês vão digitar 10 GLN e logo em seguida, dividido. Vocês vão ver que a HP vai dar esse resultado para vocês. Menos 2,46218. Ok? Bom, uma vez que a gente já explorou
quais são as propriedades que a gente usa, o que é um logaritmo e como a gente trabalha dentro da HP12C, eu quero trazer agora para vocês um exemplo aplicado de função logarítmica. Pode ser logarítmica ou logaritma. Tem duas nomenclaturas utilizadas na administração. Não muda nada, tá? Olhando aqui, ó, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês, usado por uma empresa, isso de verdade foi uma consultoria realizada, usado por uma empresa europeia que saiu de lá, tem a sua matriz lá na Europa e quis se instalar aqui no Brasil. Bom, para se instalar aqui no Brasil, eles pediram e contrataram uma consultoria para saber quantos funcionários eles precisavam ter contratados dentro do país para que ela não tivesse quebra de processos e compliance. Bom, a empresa foi contratada, ela fez um estudo e ela chegou numa função que projetava o número de funcionários que essa empresa precisava ter para que ela não tivesse nenhuma quebra de processo, porque eles eram muito rigorosos em compliance. Ok. Chegando nessa função, a primeira pergunta que foi feita é o seguinte, ok, estou começando do zero, estou começando do rascunho, quantas pessoas eu tenho que estar alocadas e contratadas no Brasil para que eu comece a minha empresa aos poucos? Bom, para começar, eu não estou trabalhando num tempo zero, então a função de projeção de funcionários estava escrita assim, 500 vezes 0,02 e esse 0,02 era elevado à potência 0,7 e essa potência 0,7 ela é elevada ainda a t. Então, no início de tudo, se ela quisesse começar hoje, no dia de hoje, os seus trabalhos, bastava substituir o t por zero, porque a gente está no tempo zero, para descobrir quantos funcionários a gente tem que ter no início. Então, trabalhando agora no início com tempo zero, vamos fazer a substituição dessa função. A gente vai ter isso aqui, olha. A projeção dos funcionários vai ser o quê? Igual ao quê? 500 vezes 0,02 elevado a 0,7 e esse 0,7 elevado a t, que no caso é zero. Por prioridade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é potência. Então, tem que primeiro realizar essa potência aqui da potência, que é o 0,7 elevado a zero. Quanto vale 0,7 elevado a zero? Nós acabamos de ver que qualquer número elevado a zero dá 1. Então, reescrevendo isso aqui, é a mesma coisa que escrever 500 vezes 0,2 elevado a 1. Agora, eu tenho outra potência. Eu tenho que resolver essa potência. Quanto dá 0,02 elevado a 1? O próprio 0,2. Então, eu vou ter 500 vezes 0,02. Essa empresa, para começar suas funções, multiplicando 500 por 0,02, a gente vai chegar numa grandeza de 10 funcionários. Então, para começar a empresa sem ter quebra de processo, essa empresa precisava ter contratado e alocado 10 funcionários aqui no Brasil no início de suas operações. Muito bem. Essa empresa veio, começou, produziu, continuou, não mudou nada, tá? Mas o que aconteceu? Passado um tempo, se eu não me engano 4, 5 meses, essa empresa começou a ter problemas orçamentários. Por quê? Porque todo o valor alocado no orçamento dela tinha sido comido e tinha sido utilizados para obras emergenciais, enfim, em gastos não previstos pela matriz. Só que essa matriz, ela só podia, por compliance interno, fazer um novo aporte de capital para essa empresa aqui no Brasil, depois que essa empresa atingisse 400 funcionários. Então, a pergunta que o seu próprio gerente financeiro fez na época foi o seguinte: quanto tempo vai levar para eu obter 400 funcionários? Aí, o que eles fizeram? Tentaram trabalhar essa mesma fórmula que fazia a projeção dos números de funcionários trabalhando dentro da empresa. Eu já sabia o resultado que eu queria. Eu queria ter 400 funcionários contratados. O que eu não conseguia saber era o quê? Essa era incógnita T. Então, se a gente pudesse reescrever essa fórmula, é o seguinte, ó. Eu sei que eu preciso e eu quero ter 400 funcionários, ok? Só que eu sei que a minha fórmula de previsão de funcionário é essa.
500 vezes 0,02, esse 0,02 elevado a 0,7, o 0,7 elevado a t ainda, tá? O que a gente pode fazer é simplificar essa fórmula e ver como é que a gente pode trabalhar ela melhor. Então, para simplificar, o ideal é isolar essa parte que tem a minha incógnita t. Para isolar essa parte toda, do lado dele não tem um número que é 500, ele não está multiplicando. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai vir dividindo. Então, eu vou ter 400 dividido por 500 igual a 0,02, ele elevado a 0,7 e ele elevado a t. Ok, está simplificado. O que dá para a gente fazer ainda é fazer essa divisão. 400 dividido por 500 na calculadora, vocês vão ver que vai dar 0,8 igual a 0,02, esse número elevado a 0,7 e ainda ele elevado a t. Ok, cheguei aí. Olha o que aconteceu. Nós temos uma incógnita t, que é o tempo, mas ele está na potência da potência. Nenhuma operação matemática que nós aprendemos básicas consegue nos auxiliar a trabalhar isso melhor. A única que consegue nos ajudar é o próprio logaritmo. Por quê? Lembrem que eu expliquei para vocês nesse slide anterior. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, quando nós temos o logaritmo de um número elevado a n, nós trabalhamos eles como? Abaixando essa potência e multiplicando essa potência pelo próprio logaritmo. Então, a única propriedade matemática que vai me ajudar a abaixar essa potência é o logaritmo. Para isso, então, o que eu vou ter que fazer? Aplicar logaritmo tanto de um lado da equação quanto do outro. Lembrem que na matemática, quando nós trabalhamos um lado da equação, nós também temos que trabalhar o outro lado. Então, aplicando logaritmos, nós vamos ter isso aqui, olha. Log de 0,8 desse lado é igual a log de 0,02, ele elevado a 0,7 e ainda o 0,7 elevado a t. Ok, cheguei lá. Então, por propriedade, eu posso pegar essa potência toda e baixar ela. Então, reescrevendo, eu vou ter isso aqui, olha. Log de 0,8 é igual. Agora eu baixo toda a potência. 0,7, esse 0,7 elevado a t, vezes o log de 0,02. Para simplificar essa função, o que a gente tem que fazer essa operação? Nós vamos isolar esse termo que está com o meu t, e para isolar isso, eu tenho que passar esse log de 0,02 para o outro lado, certo? Só que para passar para o outro lado, esse log não está sendo multiplicado, então ele vai vir para cá, dividindo. Então, o que nós vamos ter é isso aqui, olha. Log de 0,8 dividido por log de 0,02 igual a 0,7 elevado a t. O que a gente tem que fazer agora é calcular o log de 0,8 e o log de 0,02 na calculadora. Então, para quem tem a científica, é só apertar log 0,8 e você vai ter direto esse resultado. Para quem tem HP, só para relembrar, vocês têm que digitar 0,8 GLN, logo em seguida 10 GLN e dividir. Vocês vão chegar nesse resultado aqui, olha, menos 0,0969. A mesma coisa a gente vai fazer com o log de 0,02. Então, vocês vão colocar aí na HP 0,02 GLN, 10 GLN e divide. E aí, a HP vai dar esse resultado para vocês, ó. Menos 1,6990, igual a 0,7 e esse 0,7 elevado a t. Simplificando, na hora de dividir menos 0,0969 por menos 1,6990, nós vamos chegar nesse resultado aqui, ó, 0,0570 igual a 0,7 elevado a t. De novo, chegamos em outro impasse. Eu só cheguei em um único número do lado esquerdo do meu igual e outro único número do lado direito, só que o meu t ainda continua na potência. Então, aqui eu vou ter que aplicar outro logaritmo novamente para que eu possa baixar esse t. Para fazer o logaritmo, então, eu tenho que aplicar tanto do lado esquerdo quanto do
direito. Então, fazendo isso, nós vamos ter o quê? Log de 0,057 igual a log de 0,7 elevado a t. Lembrem que quando a gente tem um log de número elevado a uma potência, basta baixar ela e multiplicar pelo log do número. Então, reescrevendo, eu tenho isso aqui. Log de 0,057 igual a t, que multiplica log de 0,7. Agora sim. Para isolar o t, do lado dele eu não tenho um log de 0,7 multiplicando. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai vir dividindo. Então, eu vou ter isso aqui, olha. Log de 0,057 dividido pelo log de 0,7 igual a t. Fazendo na HP, quanto vale o log de 0,057? Vocês vão ter que digitar então aí. 0,057 GLN, logo em seguida 10 GLN e apertar divide. Você vai ver que a HP vai te dar esse resultado, menos 1,2438, dividido pelo log de 0,7. Como é que vocês vão fazer esse cálculo? Vocês vão digitar 0,7 GLN, logo em seguida 10 GLN e depois divide. A HP vai te dar esse resultado, menos 0,1549. Se a gente puder dividir, então, agora no final, terminando, igual a T, certo? Então, para calcular o T, a gente basta o quê? Fazer a divisão desse menos 1,2438 que nós chegamos por menos 0,1549. E a gente vai chegar num resultado de 8,03 meses. Veja que para ter 400 funcionários, essa empresa vai levar 8 meses, tá? E ele já estava no quarto, quinto, sexto mês estrangulado. O que eles precisaram foi realmente tomar um empréstimo, tomaram, porque o dinheiro só entrou no 8º mês depois. Quando você não tem um gráfico, não tem como escapar, ou uma ferramenta gráfica, ou visual, ou fácil de calcular, como um computador, para quando você for trabalhar funções exponenciais, onde a nossa potência tem a nossa variável, não tem como nós fugirmos do logaritmo. Isso é uma conta mais chata, uma conta mais trabalhosa, todos os meus alunos dizem isso, eu concordo com eles em gênero, número e grau, mas é uma propriedade maravilhosa, ela é uma ferramenta maravilhosa, ela realmente foi revolucionária. Vocês têm que entender que até a década de 80 quase ninguém trabalhava com computador dentro das empresas. Essa realidade é muito recente para nós, então o logaritmo foi sim e ainda é muito utilizado, por incrível que pareça. Essa mesma função que eu trouxe para vocês dessa empresa pode ser representada no gráfico através desse gráfico que o Excel nos deu. Lembra que eu falei para vocês que para ter 400 funcionários a gente ia chegar e precisar de 8,03 meses? Imagine que você precisasse tomar uma decisão e dentro do seu relatório você só tivesse esse gráfico, tá? Você não soubesse calcular logaritmo, você não soubesse fazer nada. E te disseram o seguinte: eu só vou fazer o aporte quando vocês tiverem 400 funcionários. A primeira coisa que você tem que saber é procurar onde estão seus 400 funcionários. Ele não está aqui? Se você trazer ele projetado até a curva de previsão que a gente tem, nós não chegamos exatamente nesse ponto. Aí o que vocês precisam fazer? Reproduzir ela lá no eixo do X para descobrir quanto tempo isso vai levar. Então, para ter 400 funcionários, essa empresa vai levar 8 meses. Representação gráfica, interpretação gráfica sempre foi muito mais fácil. É por isso que eu sempre estou batendo, então sempre em todas as aulas com muito gráfico para vocês. Por quê? Porque quase ninguém mais faz conta na mão. Na verdade, nós tomamos decisão conforme os gráficos apresentados nos relatórios das empresas. Tudo bem? Quero trazer também para vocês outro exemplo de função logarítmica. Só que dessa vez, essa função logarítmica, eu quero trazer ela neperiana, não mais decimal, como a gente trabalhou nesse exemplo aqui, dessa empresa que estava alocando funcionários no Brasil. Não
importa se você for trabalhar logaritmo decimal ou logaritmo neperiano, a propriedade é a mesma, a decisão é do administrador. Se você trabalha só com HP12C, todos os cálculos que a gente fez no slide anterior, você não precisava ter feito, não há necessidade da pessoa fazer tudo com base em logaritmo decimal. Ela podia fazer tudo com base no logaritmo neperiano, que vocês iam chegar no final nos mesmos 8 meses de resultado, tá? Não ia mudar em nada. Mas eu estou trazendo para vocês um modelo de função neperiana porque eu achei interessante, tá? E por que a gente insiste em falar que quando a gente trabalha com a base E, é melhor trabalhar com função neperiana? Que fica mais fácil para nós. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma empresa metalúrgica de verdade que foi para o Ibovespa, ela queria fazer o IPO de suas ações lá, só que ela queria trabalhar dentro do índice de sustentabilidade, o ISE da Bovespa. Bom, o que é esse índice de sustentabilidade da Bovespa? São empresas que têm certos certificados e prezam pela sustentabilidade e tem toda uma política de proteção de meio ambiente e sustentabilidade realmente praticadas. Então, o que acontece? Assim, o pessoal da Bovespa vai, enfim, recebe essas empresas e eles conseguem fazer a previsão de quanto essa empresa polui. Isso era uma metalúrgica. Ele conseguiu prever com base nos dados que as empresas tinham qual que era a projeção de poluição dela com base no seu negócio. E ele conseguiu chegar nessa fórmula preditiva, tá? E essa fórmula preditiva eles trabalham porque, por mais que a empresa comece hoje, ele consegue prever o quanto essa empresa vai diminuindo ao longo do tempo a sua poluição para que ela realmente se torne sustentável e ela possa fazer, enfim, o lançamento dentro do índice de sustentabilidade da Bovespa. Não é porque uma empresa quer se lançar dentro do índice de sustentabilidade da Bovespa que ela vai conseguir isso facilmente. Primeiro ela tem que ir, enfim, seguir todos os compliances e políticas e processos que a própria Bovespa e o grupo de consultoria dela faz e impõe que ela faça para que ela possa pertencer a esse grupo seleto. Então a empresa, aplicando todas as instruções e políticas que a Bovespa pede, ela chega a realmente conseguir prever quanto essa empresa vai poluir ao longo do tempo. Então, essa fórmula que eu estou trazendo para vocês é uma previsão de poluição dessa empresa ao longo do tempo, depois de ter começado a trabalhar com índice de sustentabilidade com o pessoal de índice de sustentabilidade da Bovespa. Bom, se essa função de projeção de poluição que ela faz, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para nós é o seguinte: imagina hoje no tempo zero, imagina hoje sem ter certificado algum, sem ter ajustado o processo algum, quanto essa empresa polui hoje? Bom, para saber isso, bastaria a gente substituir o T, que está lá na potência, olha, eu vou reler para vocês que está super pequeno, não sei se vocês têm visibilidade aí. Então, a função de previsão é 0,05 mais 0,18, que multiplica o número irracional E elevado a menos 0,38 vezes T. Então, esse T está lá na potência, em cima do número irracional E. Então, para calcular o quanto ela polui hoje, basta substituir o T por zero. Vamos fazer isso aqui. Quanto essa empresa polui hoje no tempo zero? A função, então, vai ser o quê? 0,05 mais 0,18 vezes o E elevado a menos 0,38 vezes o T, que no meu T é zero, eu vou fazer vezes zero. Por prioridade, a gente tem que fazer essa multiplicação na potência. Quanto dá menos 0,38 vezes zero? Zero. Então, é a mesma coisa que reescrever 0,05 mais 0,18 vezes E elevado a zero. Ok. Nós acabamos de ver na aula de hoje que qualquer número elevado a zero, como a gente está vendo aqui, me dá um resultado de 1. Então, E elevado a zero nos dá 1. Reescrevendo, a gente vai ter isso aqui, ó, 0,05 mais 0,18 vezes 1. Por prioridade matemática, nós temos soma e multiplicação. Então, vamos fazer a multiplicação primeiro. 0,18 vezes 1 vai nos dar 0,18.
Então, isso aqui vai nos dar 0,05 mais 0,18. Fazendo só a soma, então, no final, 0,18 mais 0,05, nós vamos ter uma poluição de 0,23. Isso significa o quê? Essa empresa, porque essa função está em milhares, essa empresa polui em bilhares, aliás, essa empresa polui e emite no ar 230 milhões de metros cúbicos de poluição no ar, hoje, no tempo zero. Bom, para a empresa, para a Bovespa garantir e ver que essas empresas são realmente comprometidas, que pós a certificação elas realmente estão seguindo toda a linha e todas as políticas pedidas, ela dá um tempo para que essas empresas consigam reduzir pela metade a sua poluição, para aí sim essas empresas poderem fazer o seu IPO dentro do índice de sustentabilidade. Então, uma empresa só conseguir realmente provar que ela é sustentável, ela é verde e lançar suas ações dentro desse índice de sustentabilidade após ter conseguido reduzir pela metade a sua poluição. Bom, se essa empresa, essa metalúrgica hoje polui 0,23, metade de 0,23, vamos por aqui, ó. Metade de 0,23 me dá um resultado de 0,115. Então, essa empresa ela tem que poluir 115 milhões de metros cúbicos de poluição só por ano no ar. Para quê? Para garantir que ela realmente está empenhada e é sustentável perante os olhos da Bovespa. Aí a pergunta que o próprio gestor financeiro na empresa nos fez é o seguinte: bom, se eu sei que eu poluo 0,23 hoje, vou começar todos os processos de certificação, vou começar a arrumar casa, vou começar a arrumar meus processos. Quanto tempo vai levar para eu começar a poluir metade do que eu poluo hoje, para que eu possa sim fazer o lançamento na Bovespa? Se eu sei que essa é a projeção de poluição e eu já sei o resultado que eu quero, que é 0,115, então eu sei o resultado que eu quero, eu vou ter como a minha incógnita só o tempo. Então, reescrevendo aqui para vocês, ó, eu sei que eu quero poluir 0,115, mas a minha projeção de poluição é 0,05 mais 0,18 vezes o E, o número racional vale quanto? 2,7183, eu já vou pôr ele como número inteiro aqui, tá? Elevado a menos 0,38 vezes T. Então, essa é a minha função de projeção da poluição, mas eu já sei que eu quero poluir só 0,115. E a minha incógnita T está aqui na potência lá em cima. Bom, vamos simplificar então essa operação para que a gente possa trabalhar melhor, tá? Simplificando aqui essa equação, veja, nós temos aqui uma adição e aqui um número inteiro todo multiplicado. O que eu vou fazer é o seguinte: eu quero deixar só um único número do outro lado do igual. Então, eu vou pegar esse 0,05 que estava sendo somado e vou passar para o outro lado. O 0,05 não estava sendo somado? Se ele estava com sinal de mais daqui, quando eu passar para o outro lado, ele vai com sinal invertido. Então, ele vai com sinal de menos. Eu posso reescrever isso assim, olha, 0,115 menos, porque agora eu estou passando ele para cá, 0,05 igual a 0,18 vezes 2,7183 elevado a menos 0,38 vezes T. Ok? Reescrevi. Quanto dá, então, resolvendo desse lado da equação, 0,115 menos 0,05. Na calculadora vocês vão ver que vocês vão chegar nesse resultado. 0,065 igual 0,18 vezes 2,7183 elevado a menos 0,38 e esse 0,38 vezes T. Ok? E ainda quero isolar esse termo. Todo esse termo aqui contém o meu T, ó. Todo esse 2,7183 elevado a menos 0,38 vezes T é um único termo. Eu quero isolar. Do lado dele eu não tenho 0,18 multiplicando. Se ele está multiplicando, eu vou passar para ele para o outro lado, ele vai dividindo. Então, é a mesma coisa que escrever 0,065 dividido por 0,18 é igual a 2,7183. Esse 2,7183 elevado a menos 0,38 vezes T.
Na calculadora, se a gente dividir 0,065 por 0,18, vocês vão ter esse resultado aqui, olha. 0,36111 é igual a 2,7183, ele elevado a menos 0,38, e esse 0,38 vezes t. Agora, não tenho mais o que simplificar, olha. Cheguei no único termo de um lado da equação e um único termo do outro lado da equação. E a minha incógnita está lá na potência. Para baixar essa potência, eu sou obrigada a aplicar logaritmo, ok? Só que em vez de a gente aplicar o logaritmo decimal que a gente já fez no exemplo anterior, vamos aplicar logaritmo neperiano. Aplicando o logaritmo neperiano, a gente vai ter isso aqui, olha. ln de 0,36111 desse lado é igual ao ln de 2,7183 elevado a menos 0,38 vezes t. Lembrem que pela propriedade do logaritmo, a gente consegue baixar a potência, trazer para cá, multiplicando pelo próprio logaritmo do número. Então, reescrevendo, nós vamos ter isso aqui, olha. ln de 0,36111 igual a menos 0,38 vezes t, essa é a potência que eu baixei, vezes ln de 2,7183. Ok. Eu quero isolar esse termo, ó, o 0,38 vezes, menos 0,38 vezes t. Do lado dele eu não tenho um ln do 2,7183 multiplicando? Se eu jogar ele para esse lado da equação, ele vai vir dividindo. Então, eu vou ter ln de 0,36111 dividido pelo ln de 2,7183 igual a menos 0,38 vezes t. Ok? Se você fizer na calculadora ln de 0,36111, vocês vão chegar nesse resultado, menos 1,01857. E se vocês jogarem ln de 2,7183, vocês vão ver que vocês vão chegar num resultado de 1, igual a menos 0,38 vezes t. Reescrevendo isso aqui, ó, a mesma coisa que dizer menos 1,01857 é igual a menos 0,38 vezes t. Eu quero isolar o t, mas do lado dele eu não tenho menos 0,38 que está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vai vir para esse lado, dividindo. Então, eu vou ter menos 1,01857 dividido